A história de hoje começa com uma luz branca que aparece em meio à escuridão, logo em seguida, uma imagem borrada e vista junto a um cursor. Em seguida, vemos que a imagem anteriormente borrada era de uma zona de guerra. E ambos os exércitos se mostram confiantes ao erguer sua bandeira, sendo elas azul e vermelha. O líder do exército azul grita para seus soldados avançarem em nome de Nébula. E do outro lado, o líder do exército vermelho grita em resposta dizendo para derrotá-los em nome de hegemonia. Os dois exércitos avançam confiantes em sua força, decididos a aniquilar o lado inimigo, mas as coisas se mostram um pouco diferentes quando vemos que mãos humanas estão controlando tudo dos bastidores. A guerra continua com confrontos entre a cavalaria e um grande orc que empunha um machado. Mas vendo o estado das linhas de frente, a artilharia começa a disparar uma salva de balas, seguidas pelo auxílio de vários canhões. Os disparos dos canhões se mostram ineficazes diante da magia habilmente usada pelos orcs, que as defendem facilmente. E mais uma vez vemos as mãos que estão coordenando tudo, e ele diz que esse é o tal hegemonia. A batalha continua, e dessa vez vemos várias aeronaves começarem a sobrevoar o local. Isso parece não deixar a hegemonia muito feliz com o andamento do conflito, que bate irritado em sua tela. A fúria antes vista pelo outro indivíduo parece ter desencadeado uma chuva de relâmpago que acertou boa parte das tropas azuis. Agora podemos ver que a guerra imparável que está acontecendo até agora é resultado de um embate do que parecem ser dois deuses. A cena corta, e vemos que uma daquelas pessoas está sentada frente a um computador, mostrando que a guerra de agora a pouco é um jogo. O jogador se mostra preocupado com algo que possa acontecer. O sistema logo traz uma mensagem que pergunta se ele quer autorizar um ataque nuclear em nome do Deus Nébula, que é logo respondido com um sim. A autorização foi dada, e vemos que um míssil é disparado na direção das linhas inimigas. Logo em seguida, um grande número deles se junta ao primeiro que foi lançado. No céu, 5 mísseis nucleares são vistos pelos orcs indo em direção a seus aliados. Hegemonia percebe o ataque nuclear que ameaça suas tropas vindo em sua direção, e ele pergunta se Nébula achou mesmo que ele não estaria preparado para algo desse tipo. Como resposta, vemos o que parecem ser mísseis em forma de torre que foram lançados para contra-atacar os mísseis nucleares de Nébula. Nébula percebe que esses são mísseis antibalísticos, e dessa vez eles estavam bem preparados mesmo. Os mísseis se chocam no ar, gerando uma explosão enorme que pode ser ouvida por todo o campo de batalha. Mas esse não parece ter sido o plano principal de Nébula, e outro míssil é lançado. Só que dessa vez seu destino é um pouco mais alto. Indo até o espaço, ele se desacopla como uma espécie de foguete, e a ogiva que estava na ponta vai em direção ao que parece ser uma cidade orc que aparentemente está desprotegida. Dentro da cidade, que está prestes a ser destruída, podemos ver um tipo de ídolo religioso semelhante à hegemonia sendo erguido para o alto pelo que parece ser o rei orc. Atrás dele, podemos ver que vários outros orcs estão rezando para o seu deus, provavelmente pedindo por uma maneira de sair dessa enrascada. Voltamos à ogiva que está cada vez mais se aproximando do palácio dos orcs, e um brilho misterioso cai sobre os orcs que estavam rezando anteriormente. Hegemonia aparece novamente, dizendo que em circunstâncias como essa, rezar seria inútil. Mas enquanto isso, o que parece ser uma aura verde começa a cercar a ogiva nuclear, e o que parece ser uma mão agarra a ogiva, impedindo que ela os atinja. Hegemonia diz que talvez Nébula tenha se esquecido, mas esse é o mundo perdido, e aqui a fé de alguém sempre irá produzir resultados. Então vemos que a mão enorme de antes era de uma forma meio fantasmagórica de um orc gigante. O jogador que controla o Deus Nébula parece pensativo, dizendo que esse cara está usando a estratégia do Orc Santo. Hegemonia aparece dando risadas e perguntando se Nébula viu isso, pois esse é o início do Orc Santo recém-otimizado. Ele se pergunta se dessa vez Nébula está para se render, e vemos que Hegemonia e o jogador estão em segundo lugar no servidor. Nébula olha para sua tela e vê Hegemonia todo confiante. Ele se pergunta se ele está tão confiante só por causa disso. Ele fala que embora os orcs sejam uma raça fácil de recrutar, é realmente admirável que ele tenha conseguido tanta fé. Ele diz que selecionou os céus para que fosse possível usar ataques cinéticos. Sua tentativa de preparar um apóstolo foi boa, mas com isso ele foi muito óbvio, já que ele domina os céus.
Em seguida, vemos que um satélite que orbitava o planeta faz um movimento, e vemos que barras de metal começam a cair do espaço para o planeta. Nébula desconfiante que pode usar todo o espaço que está acima de suas cabeças. Hegemonia está em choque ao ver as barras de metal que caem do espaço repentinamente. Ele diz que esperava pelas bombas nucleares, mas não esperava que ele usasse um bombardeio cinético. Em desespero, ele manda que o Orc Santo intercepte o ataque, pois neste ritmo o palácio será atingido em breve. Nébula diz que já é tarde demais, e mesmo que isso seja apenas algumas hastes de tungstênio, a aceleração proporcionada pela gravidade vai fazer elas terem um peso muito maior. E agora já não há mais o que fazer, e é tarde demais para a hegemonia. As hastes de tungstênio caem a uma velocidade assustadora, transpassando o Orc Santo e, consequentemente, acertando o castelo Orc. Como se não bastasse o estrago causado pela queda, ainda há a reverberação sonora que dizima tudo e todos nas proximidades. Isso traz até mesmo a morte do líder do povo Orc, que foi esmagado por uma das hastes no momento do impacto. Junto com o Palácio Imperial, até mesmo o templo subterrâneo foi completamente destruído. Como consequência desse ataque, toda a fé que a hegemonia havia reunido até o momento se foi por completo. E quando a fé desmorona, nada resta para o apóstolo a não ser a queda. Nébula aparece no fim para zombar de hegemonia, dizendo que foi bem feito, e o sistema anuncia a vitória de Nébula, que é o número 1 no ranking. Hegemonia não aceita a derrota e pede a Nébula por mais um jogo. Dessa vez, ele vai vencer e conseguir uma sequência de vitórias. Mas Nébula não parece com muita vontade de continuar. Enquanto a hegemonia continua a atormentá-lo com propostas insistentes, Nébula parece aceitar e pensa que esse cara não se rendeu até o final, e ele esperava que tivesse algum trunfo, mas no fim das contas, não era nada relevante. Já em uma tela diferente, ele diz que nada demais apareceu durante essa partida. Mesmo assim, ele ainda conseguiu concluir sua missão de ficar no topo da classificação. E quando ele estava prestes a sair, um som de notificação chama sua atenção para o lado. Ele percebe a mensagem e se pergunta o que poderia estar o perturbando a essa hora. Ao abrir a mensagem, uma congratulação aparece. Por ser o único a conseguir todas as conquistas até o momento, eles agradecem sinceramente por aproveitar o mundo perdido até agora. Nébula se pergunta se com isso eles estão planejando encerrar o serviço, e que provavelmente isso não está certo. Mas o seguinte aviso diz que a fase beta do mundo perdido acabou, e agora será lançado para o público. Nébula poderá desfrutar do jogo antes do lançamento. Nébula está surpreso que seu jogo era só uma versão beta e se pergunta o que mais o jogo real poderia proporcionar. A notificação derradeira aparece perguntando se ele deseja participar, e ele calmamente diz que se esse for o caso, sim. Então as coisas começam para valer. Nébula acorda em um lugar estranho rodeado por uma fumaça estranha. Até que, por fim, consegue abrir os olhos, que estão maravilhados com o que vê. À sua frente está uma construção jamais vista por ele antes. Ele pensa se aquilo é um templo ou uma ruína. Por fim, percebeu que agora ele se parece com seu avatar do jogo e se pergunta se tudo agora é um sonho. Alguém que estava a seu lado diz que não é um sonho, como se pudesse ler sua mente, e o indivíduo misterioso diz a Nébula que ele também foi escolhido. O ser então diz que vai se apresentar e diz que seu nome é Aladdin. Nébula diz que é interessante que ele já saiba seu nome, mas está mais curioso quanto aquilo. Olhando em volta, vários seres cobertos por uma sombra estranha fazem Nébula se questionar o que seria isso. Aladdin então diz que pensou que alguns jogadores talvez pudessem se conhecer, então, para deixar o jogo mais justo, foi dada uma máscara para todos. Ele diz que já sabe que todos estão curiosos no momento e então irá direto ao ponto. Ele aponta para o alto, chamando a atenção de todos, que em seguida vem um planeta azul no espaço. Nébula, por um momento, pensou que fosse a Terra, mas logo se lembrou que já viu isso muitas vezes antes e que isso à sua frente não é nada mais que o mundo perdido. Aladdin diz que isso é agora a infinitude do mundo perdido, e todos que estão presentes aqui agora se tornarão verdadeiros deuses. Todas as pessoas naquela sala se olhavam, cheias de dúvidas com o que Aladdin acabou de dizer. Mesmo com aquele silêncio, Nébula ainda sentia que boa parte daquelas pessoas estavam em pânico.
Aladim continua sua explicação, dizendo que o mundo perdido não é apenas um mundo que existe em um jogo, essa é, na verdade, uma terra abandonada pelos deuses devido a certos eventos no passado. Nesse planeta, já houve uma civilização gloriosa que floresceu, onde mesmo raças diferentes viviam em harmonia. Mas, por razões desconhecidas, os deuses um dia se foram, e agora, nesse mundo, já está na hora de novos deuses surgirem. Vemos que o alvoroço e desordem das sombras de antes se acalmou durante a explicação. Ele então continua e diz que o jogo do mundo perdido foi criado com o objetivo de encontrar candidatos a novos deuses que sejam adequados a esse planeta, e para prosseguir, basta apenas aceitar o desafio e se tornar um deus. Ele explica que será como no mundo perdido, no início, apenas os humildes acreditarão em você. Mas se você seguir para que mais pessoas acreditem em você, eventualmente se tornará o único Deus daquele mundo e estará livre para fazer o que quiser. Todos os desejos com os quais sempre sonhou vão poder ser realizados como o Deus deste mundo. Nébula escutou atentamente as palavras de Aladim, por fim, fez sua pergunta. Ele questiona sobre aqueles que desistirem. Aladim diz que aqueles que desistirem voltarão para suas vidas normais, mas perderão qualquer memória relacionada a este lugar. E Nébula pergunta o que acontece se desistir no meio do desafio. A resposta é um pouco chocante, pois não há como desistir no meio do desafio. Ele faz mais uma pergunta, referente ao que aconteceu com um deus que é derrotado por outro, e Aladim responde que é simples, pois caso morra como um deus, esse será o seu fim. Nébula percebe o peso da situação atual. Com aquelas palavras, ele percebe que o fim como um deus é o mesmo que morrer. E ele percebe que com isso estão arriscando suas próprias vidas, e chega à conclusão do que vai fazer, e diz que não há razão para desistir. Aladim diz que chegou a hora da decisão e aqueles que forem desistir devem tomar a decisão agora. E para aqueles que decidirem participar do desafio, sua jornada começa escolhendo uma pequena área. Nébula percebe que tem muita semelhança com o jogo, e a jornada vai começar com a escolha de uma pequena área. Mas ao olhar para trás, ele nota que já tem pessoas desistindo e erguendo suas mãos. Ele percebe que aparentemente a quantidade deles era o número máximo de pessoas em um servidor de mundo perdido, sendo 32 jogadores. Mas com a desistência de 5 indivíduos, diminuem para 27 participantes. Aladim diz que agora está tudo certo, decide que aquele que escolherá primeiro é Nébula, que estava bem à sua frente. Isso lhe mostrou um pouco de surpresa ao ser o primeiro. Ele saca uma das cartas colocadas na mesa enquanto se pergunta se a ordem de escolha tem a ver com a classificação. Em seu rosto, podemos ver um leve descontentamento, até que ele solta um anão e em seguida desaparece no ar. A luz que o envolvia então desce em direção ao mundo perdido. E então nos aproximamos de uma área no mundo cercada por água, uma península afastada. O local se mostra exuberante e belo, com um verde que cerca todo o ambiente à volta. Dentro de um lago, vemos um sapo que está observando uma borboleta azul à sua frente. Mas sua atenção logo volta para os peixes que estão nadando à sua volta, e espantosamente o que pensávamos ser um sapo na verdade era um homem-sapo. Outro homem-sapo chega para parabenizar a boa caçada, dizendo que teria um peixe para o jantar dessa noite. O sapo mostra certa curiosidade sobre a borboleta que parece diferente das que ele já viu, mas seu companheiro logo diz para parar com as bobagens e diz que não vai comer insetos essa noite. A pequena borboleta azul de antes na verdade era uma espécie de familiar usado por Nébula para ver outros locais, e em sua procura ele encontrou os homens-sapo. Neste momento, nosso protagonista está na área de insetos que tem a menor taxa de vitórias, mas isso dependerá muito de como for usada. Ele comenta que é uma subversão de pássaro, mas que não é tão ruim para um começo. Seu ponto de parada se mostra sendo a leste do continente, o que significa que não haverá muitas batalhas no começo. No local atual, não é possível obter vantagens em combate extremamente antecipados, o que torna difícil uma estratégia agressiva. Portanto, nesse momento, uma corrida de comedores de insetos seria uma boa forma de começar, como por exemplo os homens-sapo. Mas o que o incomoda é o tamanho da corrida, pois 500 indivíduos ainda é grande demais, o que torna difícil usá-los como uma corrida inicial. Nébula explica que em Mundo Perdido você só pode influenciar criaturas caso ganhe fé,
E nesse momento 10 de fé serão muito pouco para influenciar os homens-sapo. E vendo que os sapos não são muito viáveis, ele diz que vai ver as outras raças, e vemos que em um deserto escaldante há uma grande quantidade do que parecem ser lagartos gigantes. Nebula os reconhece como sendo homens-lagarto, uma raça que também come insetos. Eles também podem sobreviver bem sem água e são menos numerosos em comparação aos sapos, o que é muito bom. Nesse grupo de homens-lagarto, há aqueles que estão feridos e doentes, os lagartos mais velhos, e um mais ao fundo que está particularmente mais ferido que os outros. Vendo aquela triste cena, Nebula chega à conclusão de que eles provavelmente foram expulsos de seu habitat natural, e agora estão em desvantagem tanto em poder quanto em números. Nebula diz que quanto mais você se sentir abandonado pelo mundo, mais duro e exausto você se sente. Então, com apenas um milagre, ele será capaz de se tornar o Deus deles. E vendo que nesse momento eles estão muito fracos mentalmente, ele diz que irá começar por esse aqui, referindo-se ao lagarto ferido que está caminhando com dificuldade em direção ao seu grupo. Oi pessoal, passando aqui no final do vídeo para desejar um Feliz Natal, e peço que deixem um like e um comentário se curtiram o vídeo. Boas festas a todos e até a próxima!